6 horas de diferença do horário dos Açores, isso é muito bom. Gostaríamos que fosse sempre assim, mas infelizmente não será assim. Dentro de 2 semanas nos Açores também há a mudança horária. Portanto, muito boa tarde para todos aqui, para aqueles que estão na região autónoma, para aqueles que estão em Portugal continental. Temos em ligação entre várias pessoas de Portugal continental o nosso amigo, o Dr. Miguel Vaz, que é diretor da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a FLAD, que tem acompanhado par a par todas as apresentações que nós temos feito. Ele é, de facto, a melhor e a maior ligação que a FLAD tem com as comunidades nos Estados Unidos da América, e sempre com muito carinho que o Miguel tem pelos Açores, porque esteve de serviço em agroturismo ao serviço do Senhor Ministro da República quando eu o conheci. Éramos os dois muito mais jovens, já lá vão muitos anos. Foi na altura de Rocha Vieira, salvo erro, e portanto já lá vão uns bons anos. Entretanto, como eu disse, temos connosco para a apresentação de hoje no Simpósio Filamentos Transatlântica, que começou quinta-feira, com a presença do Sr. Vice-Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores, do Dr. Artur Lima, que fez-nos o favor de presidir a essa sessão inaugural. E todos os dias temos sessões diretamente dos Açores e sessões também das comunidades, porque o intuito é trazer os Açores às comunidades e as comunidades aos Açores. Como é que vamos trabalhar mais em conjunto, porque a comunidade está a mudar muito. Portanto, temos em ligação desde os Açores, desde a Ilha Terceira, a professora doutora Emiliana Silva, que tem sido durante vários anos. Ela começou muito nova, são vários anos, mas ela começou ainda, portanto, na sua juventude, como professora da Universidade dos Açores, portanto, no polo da Ilha Terceira. Ela tem sido, e eu queria aqui publicamente, mais uma vez, já o fiz e falo-ei sempre até ao fim da vida, agradecer-lhe o apoio que ela tem prestado, a ligação que ela tem feito entre os Açores, entre a Universidade dos Açores e o polo da Ilha Terceira, e o Jordan College of Agricultural Science and Technology da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Os nossos alunos sentem-se sempre bem quando vão aos Açores e são recebidos, como eles dizem, pelo Golden Couple, ou seja, a Emiliana e o Miguel. E, portanto, muito obrigado à professora doutora Emiliana Silva pelo seu apoio, por tudo o que tem feito ao longo destes anos. Já lá vão 5 com os nossos alunos, e esperemos que pós-pandemia, para o ano, voltaremos a ter alunos da Universidade dos Açores aqui, esperemos já em fevereiro, espero que sim, fim de janeiro, princípio de fevereiro, e os nossos nos Açores no verão de 2022. A professora doutora Emiliana Silva está aqui, ela será sempre professora da Universidade dos Açores, mas estará aqui como diretora regional do desenvolvimento rural, algo que eu confesso que não conhecia, portanto, esta direção regional, mas que já existe. Ela deu-me essa informação, e acho que tem muita relevância para a imigração e particularmente para os Açores descendentes de segundas e terceiras gerações que não conhecem, portanto, os Açores, de apenas irem lá uma vez de 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos, aqueles que vão com essa periodicidade e estarem nos Açores 1 ou 2 semanas. O desenvolvimento rural é demasiado importante para os Açores para nós não o conhecermos aqui na diáspora. Portanto, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, e bem-vinda. Bem, obrigada pelas suas palavras. É sempre com muito gosto que eu colaboro com a Universidade de Fresno. Ganhei mesmo um carinho muito especial pela toda a comunidade portanto, portuguesa na Califórnia que conheci. Foram muito acolhedores, sempre muito simpáticos, e na verdade senti que eram açorianos como eu sou, açorianos do coração. Portanto, acho que a colaboração entre a Universidade dos Açores e a Universidade de Fresno é sempre muito importante. Será portanto, uma colaboração a manter, e portanto, espero continuar dentro das minhas possibilidades a fazê-lo. Eu tenho a apresentação
em inglês, mas podemos falar em português ou prefere que seja em Não, inglês? eu anunciei que seria em português e eu até tenho Ah, alguns alunos que precisam praticar, ah, portanto, mas é consigo, se prefere falar inglês, tudo bem também. não, 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 Mas eu prefiro falar em podemos português, mas projetá-la em inglês, não é, em que dá, inglês e eles e fala em poderão. português. É, Tá para bem. eles, até para os alunos é excelente. Eu tinha-lhes dito que isto seria um desafio, porque seria em português, e bom português, pela professora Emiliana Silva. Portanto, vamos então. Tudo um bocadinho como subtitles, está bem? Sim, exato. Não, não, eles percebem, eles percebem. Pronto. Portanto, já Então, está. Está a ver, não está? estou obrigada, Muito muito bem, obrigada. muito bem. Portanto, mais uma vez, obrigada por esta colaboração. É a primeira vez que falo representando o Governo dos Açores, o que me enche de muito orgulho. Efetivamente, fui convidada para ser a Diretora Regional de Desenvolvimento Rural, que era quase como uma paixão minha que tenho pelos Açores e pelo o desenvolvimento desta região, da fixação das pessoas e, portanto, também de permitirmos a subsistência alimentar, já que a autossuficiência é sempre muito difícil. Portanto, eu desde que estou a trabalhar na Direção Regional do Desenvolvimento Rural, eu tenho trabalhado muito no desenvolvimento rural. E aquilo que mais me atrai, digamos assim, nesta parte do programa de desenvolvimento rural, é efetivamente a abordagem líder. A abordagem líder, que é uma abordagem específica para as zonas rurais, mas que não permite só o desenvolvimento da agricultura, mas de todas as atividades que podem ser desenvolvidas no âmbito da sociedade do espaço rural. Eu ia-lhe pedir o próximo, por favor. O próximo slide. Pronto. O que é que nós então, qual é a particularidade que nós temos aqui nos Açores? Nos Açores nós, como toda a gente sabe, nós estamos no meio do Atlântico e estamos longe de tudo e de todos. A União Europeia, percebendo essa descontinuidade, este isolamento e atrasos no desenvolvimento devido a este isolamento, considerou desde sempre que nós éramos parte integrante da União Europeia, mas deu-nos um caráter de especificidades, ou seja, fomos considerados como zonas ultraperiféricas. E estas zonas ultraperiféricas, o que é que acontece? Elas então são reconhecidas pela sua, digamos assim, portanto, a sua distância, a sua insularidade, a pequena dimensão, um clima e topografia que não é muito simpático para a agricultura e também que há uma dependência quase total dos portanto, de nós, dos açorianos, para os bens que produzimos. Portanto, praticamente não temos indústrias textas, calçado, aquilo que nós temos é agricultura, temos indústria agroalimentar, que são indústrias de queijo, de leite, de manteiga e iogurte, também temos indústrias de carne e depois temos vindo a desenvolver uma parte ligada mais ao turismo. Ou seja, nós aqui dependemos principalmente da agricultura. Portanto, o próximo, next, para o próximo. Portanto, no contexto da União Europeia, há 3 países que têm regiões ultraperiféricas. Estas regiões que estão muito longe do continente europeu
mas que fazem parte integrante deles. Temos, por exemplo, Portugal, que tem os Açores e a Madeira, temos a Espanha, que tem as Canárias, e depois temos a França, que tem São Martinique, Guadeloupe, Martinique, Guiana Francesa, Maiote e Réunion. Portanto, são estas as regiões ultraperiféricas que merecem da União Europeia uma atenção especial, dadas as desvantagens a que nós estamos então sujeitos. O próximo, por favor. Portanto, no caso de Portugal, do país Portugal, nós temos duas regiões ultraperiféricas, a Madeira e os Açores. Eu, como sou açoriana, vou falar aqui principalmente da região ultraperiférica, que são os Açores, como toda a gente deve saber, não é? Tem 9 ilhas, 9 lindas e maravilhosas ilhas, todas elas com uma beleza muito singular e muito particular, todas diferentes umas das outras. Portanto, temos as ilhas, vamos começar pela mais pequenina, temos o Corvo e as Flores no grupo ocidental. Depois, no grupo central, vamos ter o Faial, o Pico, São Jorge III e Graciosa, e depois temos no grupo oriental São Miguel e Santa Maria. E eu estou a dizer aqui porque eu vou falar no desenvolvimento rural e nos grupos de ação local, e eles vão se agregar um pouco desta maneira, por grupos com algumas particularidades. O próximo, por favor. Portanto, o que nós aqui vivemos na Europa e no mundo, e em particular nos Açores, é, portanto, o desafio do desenvolvimento rural num contexto de pandemia. Nós aqui nos Açores tivemos já fundos europeus para nos ajudarem a combater a pandemia. Temos agora também outros fundos que recebemos que são para a recuperação e resiliência, e portanto o que nós aqui estamos neste século XXI, nós temos uma série de desafios ambientais, económicos e sociais, principalmente os sociais, porque neste momento grande parte da fatia orçamental dos Açores será dedicada à saúde, como toda a gente prevê, quer no tratamento do coronavírus, quer depois também para a vacinação, para nos prepararmos a nossa imunização em relação ao mundo. Só como curiosidade, o Corvo já tem os seus habitantes todos vacinados, e neste momento há um pedido especial para todas as ilhas, à exceção de São Miguel e Terceira, que são as maiores, poderem ser vacinadas antecipadamente. Portanto, nós estamos muito crentes que este nosso pedido à Comissão Europeia e na qualidade de zonas ultraperiféricas será um desejo concedido. Portanto, falando mais em termos de agricultura, e porque as regiões ultraperiféricas requerem uma atenção especial em relação ao continente europeu, todas estas regiões têm programas específicos para a agricultura. Nós, no caso dos Açores, vamos ter o POSEI, que é um programa que está associado às produções locais e está relacionado, portanto, com a insularidade e a descontinuidade que nós temos. E depois vamos ter o Pro-Rural Mais, que é o Programa de Desenvolvimento Rural, que é aquele que eu aqui irei falar de um modo mais particular para o caso do líder, e ver-se como é que este paradigma, esta abordagem
aparece. Portanto, nós, no caso do programa POSEI, nós aqui o que vamos fazer são ajudas diretas aos produtores. E estas ajudas são ajudas, por exemplo, por litro de leite, por número de animais, por hectare de terra. O que é que isto quer dizer? Que este programa está muito, muito ligado ao aumento de produção. Portanto, aqui nos Açores, este ano conseguiu-se, portanto, pagar todas estas ajudas têm uma componente comunitária, mas o Governo Regional dos Açores também pode, digamos assim, injetar dinheiro neste programa. É um programa virado para o aumento da produção, das produções locais, uma vez que nós praticamente dependemos de todos para comer e efetivamente a autossuficiência alimentar é muito importante para a autonomia e determinação de uma região. Depois então vamos ter o PRO-Rural, que é o Programa de Desenvolvimento Rural, que portanto também é específico para os Açores e que as medidas que são mais procuradas pelos açorianos é portanto, o estabelecimento de jovens agricultores na agricultura para renovar a estrutura etária, porque a maior parte dos agricultores nos Açores são mais envelhecidos, embora nos Açores em específico seja a região do país onde existem mais jovens agricultores. A outra medida do PRO-Rural que também é muito usual é o caso das ajudas ao investimento, nomeadamente a instalação de salas de ordenha, aquisição de equipamentos como tratores, gadanheiras, charruas, todos aqueles equipamentos agrícolas, as máquinas de ordenha são também equipamentos que são muito importantes e que são apoiados. Mais recentemente, e perante os desafios e as metas que a União Europeia tem a nível da neutralidade carbónica, o Governo Regional dos Açores tem tentado incrementar as produções de modo biológico. Neste momento nós temos a estratégia para o modo de produção biológico nos Açores e, portanto, o que nós vamos tentar fazer na medida do possível é apoiar estas medidas. A nível da produção biológica dos Açores, a nível dos produtos vegetais, ela efetivamente é muito reduzida, mas a nível da pastagem nós já começamos a ter uma área substancial da pastagem. Neste momento aumentou-se o apoio para estas áreas da produção biológica. Depois também uma medida que é muito importante aqui é aquilo a que nós chamamos as MASNES, que são medidas específicas para as regiões que são desfavorecidas, que no caso dos Açores é, portanto, o território portanto, total dos Açores e é uma fatia, digamos assim, muito importante para a liquidez dos agricultores. Portanto, também são uns tipos de ajudas degressivas, quer isto dizer, os primeiros hectares recebem ajudas maiores e à medida que a dimensão da exploração vai aumentando, o apoio é menor. Ou seja, são todos apoiados, mas efetivamente vai-se apoiar os agricultores mais pequenos. Portanto, pode passar ao seguinte, por favor. O próximo slide. É este. É este? Ok, É este. Okay. Obrigada.
Portanto, o ProRural mais é o Programa de Desenvolvimento Rural dos Açores e ele vai ter 6 prioridades. Ele tem mudado ao longo dos vários anos, primeiro eram 4 eixos, neste momento são 6 prioridades. Uma prioridade que tem muito a ver com a inovação na agricultura, na floresta e nas zonas rurais, porque nós sabemos que a inovação, o conhecimento e a transferência deste conhecimento é fundamental para o desenvolvimento dos Açores. Portanto, na segunda é a competitividade da agricultura, portanto, ao fim e ao cabo, incentivando novas tecnologias que as tornem mais rentáveis. Por exemplo, construir uma sala de ordenha. O leite fica de provavelmente melhor qualidade, e como o leite é pago pela qualidade, isso dá um acréscimo de rendimento para os Açores. Portanto, ao fim e ao cabo, também há uma coisa que também nós pretendemos, que é organizar a cadeia de valor alimentar, uma vez que nós temos muitos produtores, pequenos produtores, e que normalmente ficam na mão de meia dúzia de indústrias, que é o caso aqui da Terceira, em que praticamente nós vivemos numa situação monopólio, quase oligopólio, se considerarmos também a Quinta dos Açores, oligopólio, se considerarmos a Quinta dos Açores. Portanto, é claro que quando o produtor está na mão da indústria, eles têm que se organizarem bem e neste momento, digamos assim, que os agricultores são muito bem, digamos assim, estão muito bem organizados na Federação Agrícola dos Açores, em que o seu presidente é o senhor Jorge Rito, um senhor muito conhecido na agricultura açoriana. Depois também há uma área do ProRural que até agora não tem tido muita adesão por parte dos agricultores, que é os seguros agrícolas. Portanto, ao fim e ao cabo, eles não estão, até porque também há aqui outros problemas, que as seguradoras também têm prémios muito altos, e embora nós possamos ajudar, não podemos dar tudo. E digamos que é uma das coisas que, pelo menos, este secretário da Agricultura, o engenheiro António Ventura, pretende aumentar, criar incentivos para que as pessoas possam assegurar as suas colheitas, o que é muito importante nos Açores, em que nós somos muito fustigados pelos furacões, pelas tempestades e algumas vezes também, tufões, portanto acaba por ser uma coisa que destrói a agricultura e como provavelmente se poderão lembrar do último, que ainda nós estamos a apoiar os agricultores das flores, principalmente das flores e do couve, que foram, digamos assim, atacados pelo furacão Lourenço e entre outras tragédias que aconteceu lá, a produção agrícola foi muito, muito afetada. Portanto, também de acordo com o objetivo da neutralidade carbónica, portanto, o que nós tentamos fazer é usar eficientemente os recursos económicos, a terra, tentando produzir de uma forma mais saudável e de modo a que nós nos tornemos mais resilientes para a agricultura. Quer dizer que nós consigamos depender de uma forma mais ou menos adequada, ter rendimentos adequados que nos permitam viver na agricultura. Portanto, a outra
A outra medida que também é muito usada no âmbito do pró-rural tem sido então a preservação dos ecossistemas e das florestas, que, como também podem-se aperceber, as florestas têm maior impacto em São Miguel, no Pico, na Teixeira, mas, portanto, deveria talvez, mas isto depende dos agricultores, que nós pudéssemos, digamos assim, aumentar este pulmão aqui nas ilhas dos Açores. A nível desta medida, desta prioridade, nós podemos referir a Lagoa das Sete Cidades, a bacia biográfica da Lagoa das Sete Cidades, que tem ajudas no âmbito do pró-rural, que o que tentaram fazer foi fazer uma agricultura mais extensiva, com menos animais por área, para que não se perdesse aquela beleza daquela lagoa. Eu penso que é das paisagens mais bonitas do mundo que eu conheço, e eu tenho viajado, graças a Deus, para muito sítio, mas aquela grandiosidade, aquela tranquilidade, efetivamente, deveria ser sentida por todos aqueles que são açorianos ou açorianos descendentes. Portanto, acho que qualquer pessoa, ao ver a Lagoa das Sete Cidades, apaixona-se. É uma paisagem única, maravilhosa, e, portanto, desde já convido todos os que me estão a ouvir para virem visitar as nossas ilhas, porque cada uma tem as suas belezas específicas. Depois também o que é que nós queremos fazer com as prioridades do pró-rural. Portanto, nós o que queremos fazer é a redução da desigualdade social. Como sabem, a agricultura normalmente aqui nos Açores tem sido uma atividade de pouco rendimento, normalmente mais ligada a situações de vida mais difíceis, quando comparadas com as profissões ditas limpas, e, portanto, estes fundos que são pagos com os nossos impostos é exatamente para que haja uma maior igualdade, uma melhor qualidade de vida de todos os que habitam nas comunidades rurais. Só por curiosidade, um assunto que às vezes é muito debatido aqui nos Açores é que nós consideramos como o critério de ruralidade o critério da OCDE, que é de 150 habitantes por quilómetro quadrado, o que indica que nós vivemos numa grande zona rural. Portanto, desde Ponta Delgada à Angra do Heroísmo, somos todos considerados rurais. Daí que muitos destes investimentos que nós vamos falar sejam associados então a estas situações. Pode-me passar o outro, por favor? Que é o do livro. Aqui vai. Portanto, este então é o projeto Líder. É um projeto que eu comecei a conhecer agora muito, muito melhor. Acho que é uma abordagem diferente que vai permitir não só o desenvolvimento das atividades agrícolas, como das não atividades agrícolas. Aliás, todas ou muitas das medidas que nós apoiamos hoje em dia estão relacionadas com o desenvolvimento de atividades não agrícolas, mas que fixam as pessoas e que criam emprego nos meios rurais. Por exemplo, fazer uma loja do cidadão, que é uma loja onde eu posso tratar de todos os cartões que preciso do Estado de Saúde, na nossa freguesia, criou pelo menos um emprego e tem mais uma funcionalidade que permite, digamos assim, um maior dinamismo da freguesia.
Portanto, esta abordagem é uma abordagem que se baseia muito na proximidade com as pessoas, o que quer dizer que é uma abordagem bottom-up, portanto, de baixo para cima. Normalmente os parceiros podem ser os agricultores, podem ser os donos das mercearias, podem ser os donos de turismo rural, portanto, são os pequenos empresários da localidade. Podem ser também autoridades públicas, como foi o caso das lojas do cidadão, são as casas do povo, portanto, todos estes centros de dia para os idosos também há muitos, portanto, temos vários apoios também neste sentido. Portanto, o que é que acontece? Estes grupos da ação local são grupos autónomos. Eles dependem só de mim, da direção regional, porque eu é que lhes dou dinheiro. Eu é que passo o cheque, não é? Mas eles é que vão definir a sua estratégia. Eles fazem os seus projetos e eles têm autonomia na decisão. Portanto, mesmo que eu possa, que não é o caso, achar que um investimento não é o adequado, se o grupo da ação local, que tem um presidente, considerar que aquilo é muito importante, eu terei que, moralmente, ser obrigada a aceitar. Portanto, normalmente são projetos que estão muito bem desenvolvidos, nunca houve nenhum problema antes de mim, nem agora com estes projetos. As pessoas que estão à frente destas associações são efetivamente muito competentes. Portanto, ao fim e ao cabo, o que é que se pretende com estes grupos? É efetivamente criar novos empregos diferentes, criar o emprego do jovem empreendedor, mas também tem outras funções, como seja, digamos assim, manter o património cultural, que é muito importante nas nossas ilhas, e porque ao fim e ao cabo é que mostram a nossa história e a nossa raiz. Portanto, há dinheiros próprios para este programa, mas que é aproximadamente 5% do valor total que nós recebemos para o programa de desenvolvimento rural. Por exemplo, no próximo slide, diapositivo, nós vamos então ver quais são as ações mais importantes do líder. E o líder é mesmo líder do inglês, não é? É mesmo líder, é liderança. E, portanto, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar e desenvolver atividades não agrícolas, portanto, tudo o que seja lar de idosos, restauração dos impérios, dos centros paroquiais, etc., são atividades que são apoiadas por nós. Também podem-se fazer investimentos em pequena escala, por exemplo, aqueles que vêm aos Açores, aqui à terceira vem a Cajaria Vaquinha, que é um projeto do ProRural, é uma agroindústria familiar que dá para a família viver e portanto, também foi apoiada com este tipo de investimento. Também existe um investimento nos serviços locais básicos, como pode ser, por exemplo, a loja do cidadão. Neste momento nós também, aqui nos Açores, temos um médico que vai à freguesia e, portanto, teve-se que ter lá o seu espaço para estar, e o enfermeiro, tipo uma vez por semana vai à freguesia. Para os idosos que têm dificuldade de locomoção, ou como toda a gente deve saber mais ou menos, que aqui dos Açores a gente não tem muitas urbanas e autocarros a andar para trás e para a frente,
e, portanto, precisamos que alguém leve os nossos idosos. Portanto, em vez de serem os idosos a irem às cidades, houve o médico a ir aos idosos, que também é um serviço que é muito importante. Cada vez mais têm sido procuradas atividades de lazer e de turismo. Aqui criam-se trilhos, portanto criam-se parques de campismo, etc. E depois, lá está tudo o que é o investimento associado ao nosso património natural e cultural, aquilo que permite a identidade de cada açoriano, mas a identidade de cada açoriano da sua ilha, porque todos nós temos uma forma diferente de falar, uma forma diferente de ser, nomes também muito específicos, de várias ilhas. Nós pelo nome sabemos, as famílias são de São Jorge, da Graciosa. Portanto, todos nós temos uma identidade aqui nos Açores que é muito forte e que talvez pelo isolamento a que estejamos sujeitos, nós preservamos. Pode ser o próximo, por favor? Portanto, só para ter uma ideia do dinheiro que é afeto à agricultura dos Açores, são 340 milhões de euros, que provavelmente são peanuts para os californianos. Isto não é nada para vocês, mas para nós é muito dinheiro. E, efetivamente, a abordagem... Para alguns californianos, para mim também é muito dinheiro. Mas sim, obviamente para o serviço público californiano é peanuts, como diz, não é? Pronto, aqui o líder tem que ser obrigatoriamente, por ordem da União Europeia, ser na ordem dos 5%. Como nós achávamos que a estratégia líder era muito, e continua a ser muito importante, nós atribuímos no quadro de 2014 a 2020 cerca de 6,59%. Infelizmente, para o próximo o ano só poderemos alocar 5%, porque agora, efetivamente, há outras necessidades mais urgentes que nós temos que fazer na nossa agricultura dos Açores. O próximo, por favor. Portanto, isto é só para falar aqui nas 4 associações que nós temos, que é a Adélia Açor, a Grater, a Ártia, a Asdrep, eu nunca digo bem esta, só para dizer que elas têm praticamente o mesmo dinheiro. O dinheiro é normalmente 50% dividido por 4 e os outros 50% são atribuídos, são ponderados pela população e pela área. Portanto, é mais ou menos os orçamentos que nós vamos tendo. O próximo, por favor. Portanto, o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos que efetivamente haja uma melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem nos meios rurais, principalmente dos mais idosos, não é? Que têm mais limitações. Portanto, também, e em algumas ilhas mais do que outras, que haja um turismo rural baseado no património cultural e mundial da humanidade, que nós temos aqui a nossa Angra, que a gente está sempre a esquecer, que tem uma beleza única, portanto, no contexto açoriano. Por isso é que eu digo sempre que cada uma é efetivamente muito diferente da outra. Todas elas são muito bonitas, é como uma mão, não é? Os Açores são como uma mão em que todos os dedos, todas as ilhas são diferentes, mas a gente precisa deles todos para viver. E é esta coesão que nós temos que manter.
Depois também temos a parte imaterial e ambiental, e o objetivo aqui, que eu creio que será pelo menos um objetivo meu, será a criação de empregos, mas também que haja a sustentabilidade destes empregos, ou seja, tentar e apoiar na medida de possível a dar continuidade a estes empregos, porque isto pode acontecer e às vezes acontece em que há, ao fim de 5 anos, que são os anos que têm que estar em execução, mas depois ou abrem falência ou fecham. Neste momento eu acho que muitas delas nós teremos que ter uma especial atenção. Outro objetivo é efetivamente dar à população aquilo que ela necessita. Pode passar para o seguinte, por favor. Ainda me falta muito tempo, ou pede-nos tempo? Estamos o tempo que quiser, mas, portanto, para mantermos mais ou menos 1 hora, temos o quê? Uns 14, 15 minutos ainda, não? Então, é assim, nós vamos ter 4 grupos da ação local, que já falamos, a Adélia Açor, a ARDE, a ASDEP, eu nunca digo bem esta, e a GRATER. Pode passar ao próximo. Portanto, aqui para dizer que a Adélia Açor foi a primeira que se criou em 1994, nós pertencemos à União Europeia, ou começamos a pertencer em 1986. Depois temos aqui então, elas são agregadas, digamos assim, por espaço. A Adélia Açores tem São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo. Pode passar ao seguinte, por favor. A próxima é a ASDEP. A ASDEP tem uma coisa que foi fundada em 95 como as restantes, mas tem uma coisa que é engraçada. Ela inclui todos os municípios de São Miguel, como Lagoa, Vila Franca, Povoação Nordeste e Ribeira Grande, mas não inclui Ponta Delgada. O próximo, por favor. O próximo, então, temos que é a Grater, que é a ilha terceira com a Graciosa, como o nome diz, e também foi fundada em 95. A próxima. Ainda passei uma. Acho que passei. Olha, não, pronto, não sei se já estão todas, peço desculpa, está bem? Pronto. Eu posso voltar Não, alguma, se quiser. não sei, mas se calhar. Eu acho que já passei, foi a segunda, peço desculpa. E, portanto, temos aqui então uns projetos, portanto, em 2017, 2020, que o Plano de Desenvolvimento Rural normalmente é para 4 anos. Temos aqui que a ilha que apresentou mais projetos, teve maior dinamismo, foi a Grater, que é da terceira. Depois tivemos a ARTE, que é de São Miguel e de São Miguel, os concelhos todos. Portanto, pode-me passar ao seguinte, por favor. Portanto, o que é que acontece aqui? Nós financiamos por grupos de medidas. As medidas que têm sido mais procuradas foi a criação e desenvolvimento de atividades não rurais, também a criação de pequenos negócios, de pequenas mercearias, lojas, principalmente, e apoiamos, temos preferência se tem a ver com energias renováveis ou relacionadas com a economia de energia. A outra medida que é muito procurada são os serviços básicos, cada vez mais a promoção de turismo e as atividades de lazer, e então depois nós vamos ter a conservação e, digamos assim, a manutenção do património rural, bem como também nós temos tido algumas ações de sensibilização para a importância do ambiente, do património,
da cultura, embora nós aqui tenhamos bastante, portanto, digamos assim, aptidão para esse tipo de cultura, o carnaval, as Sanjoaninas. Este ano foi uma tristeza na Ilha Terceira por causa de não ter havido o carnaval, por exemplo. O sentimento que eu tinha naqueles dias de carnaval é que me faltava qualquer coisa, porque se desde pequenina não é que eu vou ver as danças, e portanto foi uma sensação, mas que a gente ia trabalhar e a gente, pá, não houve danças, houve assim quase com um vazio da alma por esta cultura tão importante. Podemos passar ao seguinte, por favor? Pronto. E então, o que é que acontece aqui? Nós vamos ver, por exemplo, quais são o tipo de medidas que cada associação vai dar mais importância. Por exemplo, a Grater, que é da Terceira e Graciosa, e a Arte é de São Miguel, com exceção de Ponta Delgada, vão dar muita importância à criação e ao desenvolvimento de atividades não agrícolas, como que é o vermelho que está aí, que é o 6.4. Depois também vemos que no caso da Adélia Açores, por exemplo, ela vai dar muito impacto, dedica grande parte do seu orçamento para a medida sublinha que é 7.6, que é a conservação do património cultural. De um modo ou de outro, portanto, vai havendo aqui uma certa apetência para determinados projetos e que merecem também, e têm que merecer melhor, pelo menos nós ainda não medimos isto, mas eu gostava de medir, ver até que ponto é que estas medidas criam mais emprego ou não do que outras, porque a minha preocupação é com o desemprego e com esta pandemia, como é que nós vamos fixar os jovens na nossa terra, nos Açores. Depois também pode passar então ao penúltimo frase. Eu aqui vou dar, já tenho um erro que era leader approach, mas não faz mal. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos, vou passando um bocadinho de todas as ilhas do Corvo. Não encontrei nada, mas a gente há de trabalhar o Corvo. Portanto, um caso que é a Quinta dos Açores, que toda a gente deve conhecer, é mundialmente conhecido para os açorianos, portanto que é uma empresa aqui de gelados e que tem se desenvolvido em várias vertentes, mas a sua missão começou por aqui. Isto também vai-vos dar a ideia dos investimentos que nós apoiamos dentro da abordagem militar. Por exemplo, foi o parque de campismo do Capelo, da Ilha do Faial, também fez a rota dos corsários em Santa Maria, portanto para verem se, ou mesmo para trails, ou vai-se fazer agora a rota dos impérios, portanto são coisas que nós apoiamos, porque é a nossa cultura, a nossa identidade e aquilo que atrai as pessoas que vêm cá sedentas de uma cultura popular. Depois também temos aqui o turismo em espaço rural, apresentamos a Casa da Fonte, mas também temos, agora não me lembro nas Flores, aquele aldeamento que é muito famoso, que é da Teotónia, não sei quem é, não me estou a lembrar do nome, um esquecimento grave. Depois tivemos uma empresa em São Miguel que foi premiada e que foi muito engraçada, que era a Easy Fruit and Salads. Eram 3 jovens, 2 de São Miguel, se não me engano, e 1 da Terceira, em que se juntaram e começaram a fazer as saladas já preparadas, mas aqui na cheira, prontas para comer. E portanto foi um dinamismo, acho que foi mesmo assim um projeto
que muito orgulhou os Açores. Depois temos para verem também o que se pode fazer, o Cantinho das Buganvílias, que é um ginásio em São Miguel. Por exemplo, também no Pico implementaram 5 trilhos e, por exemplo, também a cooperativa de tecelagem em São Miguel. Portanto, estes são assim, alguns exemplos, muitos haverão, não é? Mas aqueles que eu achei que seriam, pronto, para mim, não podia dizer todos. Nada melhor, professora Emiliana, do que ter uma florentina a ver-nos, porque a Alcídia disse-nos que é a aldeia da Coada. Da Coada, pronto! Eu peço desculpa aos todos os florentinos que não sabia o nome da dona, mas estava-me a faltar, muito obrigada. E só para terminar, porque eu acho que é aquilo que está muito relacionado connosco, embora seja um livro de economia, mas eu gosto muito desta cota porque acho que ela se aplica perfeitamente aos Açores e originalmente the small is beautiful, e realmente nós somos pequenos, mas somos belos, somos boa gente, estamos a tentar viver o melhor que vivemos aqui, respeitando o ambiente, as pessoas, e tentando chamar jovens para as nossas ilhas, que é efetivamente portanto, um fator muito limitativo que os nossos jovens vão estudar para o continente e depois não voltam. Portanto, precisamos de jovens, as nossas ilhas, para se rejuvenescerem, para se manterem, tem que ter gente. Sem gente nós não podemos estar aqui. Portanto, muito obrigado, eu espero que tenha cumprido mais ou menos o meu tempo. E se eu ultrapassei, eu... Não ultrapassou e cumpriu brilhantemente. Eu sei que algumas pessoas tivemos alguns comentários que foram magníficos de algumas pessoas. Aliás, o autor luso-descendente Anthony Barcelos, com raízes em São Bartolomeu e na nossa Praia da Vitória, pelo lado do pai em São Bartolomeu, pelo lado da mãe da Praia da Vitória, dizia que para eles que está, portanto, a renovar, digamos assim, o seu português, porque não tem falado há muito tempo, e temos vários alunos que nos seguem. Ele disse que a sua dicção e a sua apresentação é ótima, porque estava a perceber muito mais do que pensava que iria perceber. E assim também, e o professor Dr. Duarte Silva, da Stanford, que é professor emérito da Ilha de São Jorge, imigrante na sua juventude da Ilha de São Jorge, e disse o mesmo como professor de língua, que de facto a sua apresentação em termos de era ótimo, porque era um português bem falado e bem explicado, e isso é ótimo para quem está a aprender uma língua. Muito obrigada. Portanto, muito obrigado. E há uma questão, aliás, uma das questões é, eu penso, e tocou nisto na globalidade, mas alguns dos investimentos, e até aliás foi a Alcídia que fez essa pergunta, alguns dos investimentos são canalizados mesmo para jovens, ou seja, para aguentar, digamos assim, a juventude no arquipélago. Há, portanto, projetos que são delineados mesmo e específicos para a juventude, para os jovens adultos? Sim, é a medida 6.1, ou seja, a medida 6.1 é aquela, portanto, é uma medida que efetivamente permite a instalação dos jovens agricultores, portanto tem apoios muito significativos para quem se instala, portanto normalmente esta medida também, e nós o que fazemos é, para além de se instalar o agricultor pela primeira vez, nós abrimos simultaneamente como uma medida que nós chamamos
4.1 e que vai, digamos assim, também suportar o investimento em ativos físicos. Ou seja, ele vai ser jovem agricultor e recebe o seu apoio, mas, paralelamente, ele vai receber também uma percentagem para os tratores, uma percentagem para a construção de salas de ordenhas, para a renovação de pastagens, por exemplo, se quiser fazer em modo de produção biológico. Portanto, existem várias opções que são consideradas. No caso de ser jovem, normalmente, nas várias medidas, ele é majorado. Ou seja, se ganha, por exemplo, agora não quer dizer um valor, mas pronto, normalmente ele recebe uma majoração que é muito significativa. Portanto, porque nós queremos, e a União Europeia quer, porque é um problema transversal a toda a Europa, que assim seja. O que é que nós fazemos? Portanto, eles têm que ter uma série de critérios de elegibilidade e depois o que nós fazemos é que vamos pontuar cada um destes critérios. Quanto mais jovem for, mais pontuação tem. Quanto mais inovador for, mais pontuação tem. E então o que é que nós fazemos? Nós abrimos a medida para o investimento, as pessoas concorrem todas e a gente não avalia um projeto, o primeiro que chegou nem o segundo. A gente recebe todos, fecha a medida e, de acordo com as pontuações que têm, os primeiros, os que têm maior pontuação, são os mais inovadores, os mais criativos, os mais jovens, os que têm maiores, por exemplo, o facto de já ter um curso superior na agricultura também valoriza muito. Estes são os que, digamos assim, serão aprovados primeiro, porque os recursos são escassos e nós não poderíamos deixar estes para o fim, eles já não receberem o dinheiro. O que é que acontece? Quando falta dinheiro, mas os projetos são bons, dos jovens agricultores, a gente transfere-os para um novo período. Portanto, e dá-se a oportunidade de melhorarem algumas, por exemplo, o facto de produzirem, utilizando as energias renováveis, há uma série de critérios que nós usamos e para eles próprios, não é, serem pontuados e diferenciarem-se uns dos outros. Muito bem, há uma outra questão que queria, eu não quero abusar do seu tempo, portanto só apenas Ah, mais 3 ou 4 minutos, mas que é a questão, portanto, do turismo rural. E eu penso que para as comunidades, e a professora Emiliana já esteve aqui na Califórnia, conhece esta realidade, e nem toda a gente, mas há também a realidade da costa leste, há a realidade, portanto, do sim, Canadá, etc. E, portanto, há esta, mesmo aqueles que estão na ruralidade exato. do Vale de São Joaquim, é um bocadinho diferente da ruralidade açoriana, e, portanto, há aquela paz, aquele sossego, aquela qualidade de vida que a ruralidade americana, pelo menos no Vale de São Joaquim, não tem em comparação com a ruralidade açoriana, mesmo até nas maiores ilhas. Portanto, eh, ah, acha que, a nível, portanto, de a médio prazo, pelo menos, não é? Que haverá cada vez um maior investimento nesta questão do turismo rural, que eu penso que para as segundas e terceiras gerações, Emiliana, é extremamente importante. As pessoas que não conhecem os Açores, mas que fazem estas afirmações, como por exemplo um documentário que nós fizemos recentemente sobre as histórias orais. Há um agricultor muito envolvido, que na próxima vez que venha à Califórnia tem que os conhecer, é a família Rosa, da Terceira e de São Jorge, e eles, portanto, têm, são muito inovadores na agricultura e na pecuária, e ele faz esta afirmação, que é, quando nós voltarmos aos Açores, e virmos, portanto, a beleza das ilhas e a cultura, etc, etc. Falava, portanto, daqueles amigos que ele tem que já tinham ido lá e daqueles que não tinham. E eu acho isto extremamente interessante porque é
diz muito quem somos como povo, ou seja, quando nós voltarmos aos Açores, ele nunca foi aos Açores, os pais nunca foram aos Açores, portanto, mas para ele é de lá, apesar de ter sido o avô que emigrou e muito novo. E eu penso que esta gente, segundo as gerações, que definitivamente são mais do que os imigrantes, não é? Pela ordem da lei da vida, estão muito mais interessados no turismo rural do que muitas vezes ficar num hotel e etc. E ter as coisas que podem ver, que podem ter em outras partes do mundo, mas que os Açores são únicos. Qual é, na sua perspectiva, através do desenvolvimento rural, esta parte do turismo rural e chegar-se com ela aos Açores descendentes, segundas, terceiras e quartas gerações? É assim, nós temos aqui nos Açores, e com o boom de turismo, nós desenvolvemos muito o turismo rural. E o turismo rural normalmente portanto, é procurado por uma população mais sénior e efetivamente luso-americanos, mas muito europeus do norte, não é? E efetivamente o que eles procuram mesmo é aquilo que nós damos nas nossas comunidades rurais, como seja a calma, a tranquilidade, em alguns casos do agroturismo, o envolvimento no dia a dia da exploração, por exemplo, o facto de ordenharem vacas, há pessoas que efetivamente descobrem esta potencialidade. Portanto, mas o que acontece é que eu vejo que isto é para um público e tem sido para um público mais de volta dos 60, 70, em que estão dispostos a pagar para ficarem envolvidos ali naquela tranquilidade ou simplesmente, não é? Nós temos aqui alojamentos turísticos rurais que são virados para o pico, só o facto de uma pessoa, digamos assim, sentir aquela calma, uma pessoa que vê o pico, São Jorge, Carifel, portanto só vê aquela montanha, a montanha mais alta de Portugal, uma pessoa sente aquela calma, não é? Portanto, eu penso que é este o turismo que está vindo penso que é o principal turismo que nós temos, principalmente aqui nas Ilhas dos Açores, e que está, por exemplo, o turismo agora rural já não está só em São Miguel, que é uma ilha muito exótica, eles agora transferiu-se um bocadinho para as Ilhas do Triângulo, portanto, para o Pico, São Jorge e o Faial, que são efetivamente, têm uma paisagem única no mundo, o Pico e São Jorge, qualquer uma delas tem uma paisagem única no mundo, e as pessoas cada vez mais vão procurando e gostam de ficar aí às adegas, portanto há uma grande apetência para este tipo de turismo. Muitas das vezes este turismo também é feito pelos filhos dos donos das explorações, que vão, portanto, pegar numa casa de arrumos e arranjam-na toda com as cantarias, com as mobílias antigas, em que efetivamente a pessoa pode ter este contato, não é? Portanto, eu pelo menos acho que devemos apontar para aí, porque o turismo cada vez mais é um turismo para quem pode pagar, e normalmente quem pode pagar ou são os países ricos ou são os reformados da classe média, que toda a sua vida trabalharam imenso e não aproveitaram aquilo que a natureza deu. Portanto, acho que tem um potencial enorme em qualquer ilha dos Açores. Acho que cada vez mais as pessoas estão cansadas das vidas das cidades, e então agora com a pandemia as pessoas querem mesmo um sítio calmo, que não tenha doenças, que não tenha confusões, que se possa comer bem, que é uma coisa que também acontece aqui nas nossas ilhas, é que nós comemos muito bem, temos em todas as ilhas, temos uma pastelaria fabulosa, temos as alcatras, temos tudo o que é bom aqui
E nós temos tudo, povo, temos tudo aqui. Tudo o que é bom, efetivamente, a gente come aqui na Teixeira, e eu acho que é este público também que nós temos que atrair. E porque é que dos norte da Europa vêm? Porque têm um nível de vida muito superior. Portanto, as suas reformas dão perfeitamente para viver bem aqui, vão lá quando lhes apetece, mas cada vez mais já começam a ter também uma casa aqui nos Açores, portanto, a instalar-se para aproveitar o resto do tempo com a tranquilidade. E, portanto, eu acho que os Açores têm uma forma de estar, não é? Que só por si é única. O facto de nós pararmos no meio da rua para falarmos, para cumprimentarmos com um amigo, fazermos a fila toda a esperar e ninguém apita, é efetivamente uma coisa que eu acho que não é compreensível para ninguém. Mas aqui é o que na Terceira e nas outras ilhas também é o que nós fazemos, não é? Portanto, é esta nossa singularidade, esta nossa forma de ser que também capta e Claro. efetivamente o facto de poder fazer uma ordenha, uma vaca, de se tocar, eu acho que pronto, é muito interessante e decididamente o turismo rural é uma das áreas que me compete a mim desenvolver e que eu gostaria de desenvolver, sim. Sim, e eu acho que é uma forma de nós levarmos este desenvolvimento rural que está a acontecer e esta dinâmica que está a acontecer a nível dos Açores. Portanto, o desenvolvimento rural sem estragar, não é? Sem Sim, sim. estragar o ambiente com sustentabilidade, mas ao mesmo tempo tendo em consideração, como referiu muito bem, os ecossistemas e a parte bela da ruralidade açoriana. É algo que nós precisamos, e eu agradeço, portanto, imenso a sua apresentação, porque é algo que nós precisamos passar. A geração imigrante compreende, saiu de lá, não é? Que tenha saído com 15 anos ou 25 ou 40, e se tenha esse contacto, compreende, mas há um mundo que nós queremos cada vez mais chegar, aqui é aos Açores descendentes. Há, portanto, Pois, mas as se me segundas, as permite, terceiras e as quartas gerações precisamos chegar a eles, não é? Com esta, mas com esta beleza que eles não conhecem. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, quando fui à Califórnia, eu senti-me uma açoriana entre açorianos. Portanto, acho que está connosco, nasceu connosco. Eu, em momento nenhum, senti diferente. E achei que partilhávamos da mesma cultura. Pronto, eu senti e fiquei, porque eu não esperava, eu pensei que seriam muito diferentes. E eu disse, mas eles são como eu, portanto, eles são açorianos, de alma, de fundo, de educação, de cultura, de valores. Portanto, e acho que isto, na minha ida à Califórnia, foi o que mais me surpreendeu positivamente. Eu não estava mesmo à espera e de ver os portugueses tão bem instalados em posições de grande destaque. Foi efetivamente para mim a tal, são os teixeirenses que pegam nos touros e vão contra os espanhóis, não é? Portanto, achei que éramos açorianos, que éramos só uma voz. Isto achei, e foi das coisas melhores que efetivamente ao longo da minha vida, talvez a aprendizagem maior foi sentir que nós estamos longe, mas estamos perto. E acho que acho que fica pela educação que dão aos vossos filhos, pela educação que eu dou aos meus filhos, eu acho que é igual, é açoriana, porque são os valores dos nossos pais, dos nossos avós, e pronto, e claro que há sempre uma evoluçãozinha, não é? Mas eu acho que o básico está lá. Isto eu senti em todos os momentos que somos todos açorianos, onde quer que a gente possa estar. Não há maneira mais bonita e poética de terminar esta intervenção do que com essas palavras. Professora Emiliana, muito obrigado, e as maiores felicidades nesta nova aventura como diretora regional do desenvolvimento rural. Obrigado pelo tempo dispensado
e espero que possamos continuar a trabalhar em conjunto a bem dos Açores, a bem dos açorianos, como disse muito bem, independentemente da geração que sejam, mas que continuam com os mesmos valores, mesmo distantes. Como dizia, foi dito a algures que não se compreendia Portugal sem os Açores, e eu costumo dizer, Uhum. acrescentar, que não compreendo os Açores sem a sua diáspora. É uma extensão É. natural daquilo que nós somos, não é? Uhum. Portanto, muito obrigado, obrigado a todos que participaram e mais uma vez muito obrigado e cumprimentos ao Miguel Muito um abraço obrigada. para todos. E aqui está escurecendo, eu agora é que reparei, porque eu estava aqui Já no está a ficar noite. solinho. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, beijinhos, tchau, tchau, Muito tchau. Um obrigada abraço. por ter muito aqui, muito obrigada pela atenção. Obrigado eu, obrigado a todos.